Crianças, graça e paz, vamos orar junto com o nosso amiguinho Horácio? Vamos fechar nossos olhos e vamos repetir a oração. Querido Deus, obrigada por tudo. Nos abençoa, nos ajuda a entender a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Isso me lembra um versículo que está aqui na palavra de Deus. E a palavra de Deus é 100% verdade. O nosso versículo está no Novo Testamento, no livro de Tiago 1:22, que diz assim, vamos ler comigo? Diz assim, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Tiago 1:22. O que isso quer dizer? Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Sabe, criança? Quando você só ouve a palavra de Deus, os ensinamentos e não obedece, isso faz com que você esteja enganando-se a si mesmo. Porque a Bíblia diz, obedeçam a seus pais. E se você não obedece, você não está sendo um praticante. Devemos fazer aquilo que a Bíblia diz. Você, criança que já recebeu o Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz, obedeça os seus pais. Então, obedeça sem reclamar. A Bíblia diz, amai ao próximo. Então, nesse tempo de pandemia, ajude as pessoas. Assim você vai estar praticando a palavra de Deus. Vamos repetir comigo? Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Tiago 1:22. Crianças, se vocês estiverem, por exemplo, na praia ou num parque e vocês virem essa placa, perigo, risco de morte, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão entrar naquele local? Não, vocês vão ouvir o aviso, não é? A Bíblia, que é a palavra de Deus, ela nos fala que Deus enviou um aviso para um povo. Será que esse povo ouviu o aviso de Deus? Lembra, crianças? Caim ficou longe da presença de Deus. Ele não buscou a Deus. E os seus filhos, genros e noras também não. A Bíblia diz aqui em Gênesis 6:5 que viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra. E era continuamente mal todo desígnio, ou seja, desejo do seu coração. As pessoas só faziam o que era mal. Eles viviam brigando, roubando um ao outro. Que horrível! Sabe, Deus falou que ia acabar com tudo, com os animais, com as pessoas, com tudo por causa do pecado. Aquelas pessoas só faziam o que seu coração desejava. E a Bíblia diz que todos nós somos pecadores. A Bíblia diz em Romanos 3:23, todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Algumas versões dizem destituídos, ou seja, separados. Esse é o castigo do pecado. E o que é pecado? É tudo que eu penso, falo, sinto e faço que não agrada a Deus. E o castigo do pecado é ficar longe de Deus. Nunca ser livre desse pecado.
nunca poder entrar no céu. Mas a Bíblia diz que nem todos tinham se esquecido de Deus. Havia um homem ali que era justo. O nome desse homem era Noé. Então Deus falou com Noé. Deus disse para Noé tudo o que ia acontecer. Então ele instruiu a Noé o que Noé deveria fazer para ser salvo. Para ser salvo. E Noé ouviu tudo e obedeceu. E você que já recebeu o Senhor Jesus Cristo como Salvador, ouça e obedeça a Deus. Lembra do nosso versículo? Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-se a si mesmos. Tiago 1:22. Sabe, crianças, quando seus pais pedirem a sua ajuda, obedeça. Quando você vê alguém necessitado, precisando de ajuda, ajude essa pessoa. Assim você vai estar amando o seu próximo. Há muita fome, muitas pessoas que necessitam de um alimento. Então nós devemos doar para essas pessoas também. Devemos obedecer a palavra de Deus. E não somente sermos ouvintes da palavra. Lembra da nossa música? Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Noé ouviu a voz de Deus e ele fez tudo como Deus mandou. Exatamente todas as medidas, porque Deus disse que ia mandar um dilúvio. Um dilúvio seria muitas chuvas, nunca tinha chovido. E Noé deveria fazer uma arca, um grande barco, para poder ele e sua família entrar. E Deus ia enviar animais, casais de animais ali também, para dentro da arca. Noé fez tudo. Sabe quantos metros tinha a arca? 150 metros de comprimento e 25 de altura. E Noé começou a fazer ali a arca. Demorou 120 anos. E Noé falava para as pessoas do que ia acontecer. Noé falava porque Deus amava aquelas pessoas apesar do pecado delas. E se elas ouvissem, elas seriam salvas. Deus nos ama. A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo. O mundo quer dizer as pessoas. Deus é o Criador de todas as coisas. E Ele quer que nós sejamos salvos do castigo, do pecado, quer ficar longe de Deus. E um dia poder ir para o céu, porque o céu é um lugar perfeito. Não há choro, não há tristeza. Se as pessoas ouvissem, elas seriam ali salvas daquele castigo. Mas crianças, aqueles homens não ouviram. Eles diziam, Noé é louco. É louco, nunca vai chover. Nunca vai chover. Mas se passaram os 120 anos e o martelo parou. A arca estava pronta e Deus enviou os animais, um casal de cada um, para dentro da arca. Noé e sua família entraram na arca e Deus fechou a porta. A arca era a única maneira daquelas pessoas serem salvas. Assim como Jesus é o único que pode nos livrar do castigo do pecado. A Bíblia diz, na primeira carta aos Coríntios, 15, 3 e 4, Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo morreu pelos nossos pecados. Mas ele não está morto, ele ressuscitou. E ele é o único que pode nos salvar do castigo do pecado. As pessoas não ouviram.
Agora a arca estava fechada. A porta foi fechada por Deus. E Noé estava ali dentro, seguro junto com sua família. Se passaram 7 dias, até que a chuva veio. Muita chuva, muita chuva, muita chuva. E a arca começou a subir. E ela ficou flutuando ali nas águas. Foram 40 dias e noites chovendo. E depois, mais 150 dias, para as águas começarem a diminuir. A arca foi indo para o sentido das montanhas Ararat. Noé permaneceu ali dentro durante mais ou menos um ano, cerca de um ano. Ele ficou ali dentro. Com certeza Deus falou tudo, como ele deveria se alimentar e fazer tudo ali dentro. E depois de um ano, Noé saiu da arca junto com sua família. Havia um silêncio total. As pessoas que não ouviram o aviso. As pessoas que estavam fora da arca, todas haviam morrido. Todas, só restou os animais, Noé e sua família que estava na arca. Deus se alegrou com Noé e sua família. Noé pegou ali um animal, fez um sacrifício para o Senhor. Fez um sacrifício para o Senhor, junto com sua família. E Deus enviou o arco-íris como sinal da promessa que ele nunca mais ia acabar o mundo com água. Nunca mais. Mas Deus tem uma promessa para você, muito maior do que essa. É a promessa de ser salvo do castigo do pecado. A Bíblia diz em Atos 16:31, crer no Senhor Jesus e serás salvo. Ser salvo do castigo do pecado. Mas para isso você precisa crer. Você precisa dizer para Deus, eu sou pecador, eu mereço o castigo, mas eu confio que Jesus morreu e ressuscitou. Ele voltou a viver ao 3º dia. E eu quero, Jesus, que o Senhor me salve do castigo do meu pecado. Se você não fez isso ainda, você pode fazer agora comigo. Repita essa oração. Deus, eu sou pecador. Mereço o castigo. Mas eu acredito que Jesus morreu e ressuscitou pelo meu pecado. E eu o recebo. Me salva, Jesus. Se você fez isso de todo o seu coração, você agora é salvo do castigo do seu pecado. Isso não é maravilhoso? Agora você tem a promessa de ser salvo do castigo do pecado. Isso é maravilhoso, crianças. Então, ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Muito bem, criança. Você que acabou de crer no Senhor Jesus Cristo, você agora está na mão dele. Nunca, jamais te deixarei. É o que ele diz para você em Hebreus 13:5. Procure um adulto para falar mais sobre isso. E você que já recebeu ele, ouça e obedeça.